Tem que ser bom dia. Bom dia. É. Bom dia. Bom dia, Paco. Bom dia. Vamos dar bom dia por Paco? Bom dia! Isso. O bom é que o Paco é espanhol. Já saiu fora. Paco, bom dia para vocês também. Bom dia, Eva. Bom dia, Anitta. Bom dia, gente. Obrigado por vocês todos estarem aqui. Esse dia é muito importante, não só pelo Jogo do Brasil, que a gente vai ganhar, certo? Certo. Alô? Alô, está escutando a gente? Opa! Tá, então tá bom. Esse dia é importante porque a gente está lançando hoje o programa de Cultura Vencedora. Esse programa é importante para todos nós. Ele é o programa que vai colocar um marco naquilo que a gente vai fazer, que é expandir o nosso programa de Nós Somos Sandoz. Faz algum tempo, faz 2 anos atrás, a Sandoz lançou mundialmente e aqui no Brasil foi muito bem implementado o programa Nós Somos Sandoz, que era baseado em performance, cliente e gente. E a gente, em cima disso, agora vai colocar mais alguns pilares. O porquê disso? O programa, aquela vontade de que a gente vista a camisa, é muito grande. A gente pode melhorar muita coisa. A gente tem coisas que vocês mesmo deram de retorno para a gente nas nossas pesquisas e no bate-papo, naqueles cafés da manhã que a gente faz com vocês, no retorno que vocês dão, qualquer momento que a gente se encontra, que a gente ainda consegue melhorar muito. A gente tem muita coisa para fazer para que todo mundo vista a mesma camisa todo dia, aquela camisa com S, aquela camisa de Sandoz, que diz Sandoz aqui, né? E a gente vai trabalhar junto para resolver todos aqueles problemas que o mundo bota na nossa frente, mas que muitas vezes a gente, pela forma de trabalhar nossa, coloca na nossa frente também. O programa é um marco, a gente está dando o lançamento, vocês vão saber mais, a Eva e o Paco vão conversar com a gente qual é a expectativa, o que a gente vai fazer, o que vocês podem esperar e o que a gente está esperando de vocês também, para que isso não seja mais um programa, para que isso seja uma forma diferente da gente interagir, uma forma diferente da gente pensar em como fazer as nossas coisas melhores, em como fazer o nosso dia a dia mais agradável. É disso que a gente vai conversar com o Paco e com a Eva, e eu acho que eu daria agora a palavra para você, Paco, tá bom? E eu volto no final para conversar de novo. A gente queria ouvir de vocês também. Eu gostaria que essa sessão de hoje fosse interativa. Se vocês quiserem, a gente canta o hino nacional a capela, Eva, Paco. Estamos preparados, estávamos treinando, mas o clima está muito bom, o clima está muito gostoso. Olá! Vamos. André, buenos días. Buenos días, Paco. Então é tua palavra. Bueno, yo no podía venir hoy con la camiseta de Brasil y vine con la corbata de Brasil. Es lo más parecido que tengo al amarillo. Tampoco podía pintarme la cara como hace André y en lugar de eso me dejé barba. Estoy con vosotros. Esta tarde soy supporter de Brasil. Mucha suerte. Muy bien. El objetivo, como decía André, es tener la discusión de cultura ganadora y explicar brevemente los 3 pilares. La cultura ganadora, además de ser un programa, como decía André, lo más importante es que es un comportamiento. Lo que queremos discutir con vosotros es qué expectativas tenemos del programa de cultura ganadora. Las expectativas que tenemos para el programa de cultura ganadora es reforzar y animar a la organización en Brasil y en toda Latinoamérica a que tengamos un comportamiento con aspiraciones por tener más proximidad al cliente, por tener mejores resultados sostenibles y a largo plazo, por tener mejores resultados no solo en ventas, pero también en margen, de manera que podamos seguir invirtiendo en Brasil y en Latinoamérica en los próximos años. Y además de esos 2 objetivos, que es tener foco en el cliente y además en el paciente, además del objetivo de tener buenos resultados, todo depende de tener el mejor equipo.
En Brasil tenemos un equipo excepcional y queremos seguir animando y reforzando la atracción del talento para que las personas se incorporen a la organización en Brasil en los próximos años con el mejor talento para llegar más allá en el mercado de Brasil, ser más competitivos y tomar posiciones de liderazgo en el medio y largo plazo. ¿Me entendéis? ¿Hablo más rápido o más despacio? ¿Así? Tá bom. ¿Así? ¿Está bom? Está bom. Muy bien. Dicho eso, como decía André, si quiero trasladar en el mensaje que estoy dando hoy un objetivo para todo el equipo que estáis viéndome desde Brasil, mi deseo y mi aspiración sería que a partir de hoy, cuando veáis un comportamiento en la organización positivo, que esté en línea con favorecer a los pacientes, favorecer a los clientes, en línea con conseguir mejores resultados, tanto en ventas pero también en margen, en línea con el reclutamiento y el desarrollo del mejor talento en la organización, no solo lo observéis, pero que además felicitéis y animéis a vuestros compañeros para que cada día ese sea el comportamiento más habitual, más común. Ese sería mi deseo. No consiste en un programa, consiste en un comportamiento. Consiste en celebrar y animar a toda la organización en Brasil para que los comportamientos positivos los reforcéis. Y cuando veáis un comportamiento que no están de acuerdo con Winning Culture, seáis capaces de levantar la mano y decir, tengo un mejor ejemplo, tengo un mejor role model, he visto mejores casos. ¿Sí? ¿Ok? De manera que, vuelvo a repetir los 3 pilares: foco en el cliente y en el paciente, reducir burocracia para conseguir más foco en paciente y en cliente, mejores resultados no solo en ventas pero en margen, y por último, desarrollo del talento, dándole el máximo nivel de empowerment, el máximo nivel de libertad y responsabilidad a cada uno de los profesionales para que todos los profesionales entreguen mejores resultados y crezcan más en la organización, en el corto y medio plazo. Y con eso le doy la palabra a Eva para que en vuestro idioma y con mayor nivel de comunicación entre nosotros sea capaz de reforzar cuál es el proyecto y en qué medida vamos a avanzar durante los próximos meses. Os deseo mucha suerte en el resto del año. Os deseo también mucha suerte en el día de hoy. Os deseo mucha suerte en la supuesta final, que espero que juegue Brasil en los próximos días. Y además, el mensaje más importante que tenía en el día de hoy es que quiero felicitar a la organización de Brasil por los excepcionales resultados que ha conseguido en los últimos meses. Brasil está en la posición número 1 del mundo. Esperamos que esté en la posición número 1 del mundo en el fútbol, pero por ahora está en la posición número 1 de Sandoz. Por tanto, mis felicitaciones a Brasil en el día de hoy. Me imagino, solo una palabra más, Eva, me imagino que para la organización de Brasil ha sido muy duro, ha sido muy difícil. Y tengo aquí en la primera fila a los miembros del comité de dirección, tengo a Erika, estoy viendo a Diana, estoy viendo a André. No veo, a los demás no lo veo bien porque están mirando a la pantalla en lugar de mí. Aquí, sí, ahora sí. Lo que quería decir es que me imagino lo duro y difícil que ha sido durante muchos meses, tal vez incluso años, estar trabajando en una organización con enorme esfuerzo por parte de todos y no conseguir los resultados que vosotros queríais. Ha sido un esfuerzo excepcional. Ha sido una ruta muy larga. Sin embargo, ahora estáis teniendo la recompensa que os merecíais. Y es que después de un enorme esfuerzo, ahora estáis teniendo excepcionales resultados. Os felicito y os animo a que tengáis los mismos resultados en el corto y en el largo plazo. Felicidades de nuevo y un aplauso para todos vosotros. Eu vou falar bom dia como os jornalistas do mundo. Bom dia! Bom dia! É incrível, gente, mas eu tenho observado e assistido às emissões da Copa, e eu estava de férias recentemente também. Eu acho que o mundo aprendeu a falar bom dia brasileiro, então eu estou imitando um pouco eles aqui, fazendo o meu melhor. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que é um grande prazer estar aqui para finalmente fazer esse lançamento.
Primeiro eu quero agradecer ao André, o apoio dele, a Gláucia, com o trabalho fantástico dela de organizar esse evento junto com a equipe dela, e, obviamente, a presença de vocês. É o primeiro grupo do Brasil. Esse evento ele vai acontecer com todos os associados do Brasil, né, Gláucia? Em Cambé, depois a equipe de vendas, quer dizer, a gente tem toda uma organização aí para que nos próximos dias isso também aconteça com 100% dos nossos trabalhadores, os nossos empregados no Brasil. Bom, antes de começar a falar da cultura ganhadora, tem algumas coisas que eu quero lembrar. Um pouco da história sobre esse projeto. Então, como o André disse, tudo começou com o lançamento do programa global da Sandoz, né? Nós somos a Sandoz, que no Brasil, em todos os outros países da América Latina, está muito presente, né? Desde então. Isso foi em 2012. E naquela época, nós começamos a falar aqui na época com o Oscar, que todo mundo deve lembrar que estava aqui na época, a falar da cultura ganhadora, né? E a gente começou a desenhar o programa, enfim, para lançar isso a nível regional. Só que houve muitas mudanças, como vocês sabem, e cada vez que a gente ia lançar o programa, tinha uma mudança muito importante, que nos impedia de fazê-lo. Então, por isso, hoje, eu acho que é um marco interessante, eu quero dizer isso para o André, porque a cultura vencedora... pessoal, desculpem, é vencedora, cultura vencedora, não ganhadora. Eu quero dizer o seguinte, o André, a gente conversou quando eu comecei a fazer o calendário, junto com a Anitta, enfim, uma equipe aqui. Ele me pediu um tempo, ele falou, Eva, eu acabei de chegar, a gente está fazendo outras coisas aqui. E eu falei, bom, faz todo sentido. E aí, essa coincidência de que isso aconteça hoje, a cultura vencedora, hoje, no Jogo do Brasil. Então, acho que não poderia ser um dia melhor. A gente não sabia, né? A gente não poderia prever isso. E, coincidentemente, eu acho que é uma grande felicidade. Claro que, como vocês podem imaginar, no meu coração nós vamos ganhar, né? Nós vamos vencer, ok? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A outra coisa que é muito bom lembrar, eu não quero que ninguém pense que a gente vai falar de cultura vencedora como se fosse uma coisa que começa hoje. Eu acho que o que a gente está trazendo hoje é uma espécie de estrutura, né, para alguma coisa que já acontece sempre. Eu estou aqui na Sandoz desde 2010. Como vocês sabem, eu acompanhei muito de perto o Brasil. Em algum momento estive aí, até fazendo o trabalho que a Gláucia está fazendo agora, diretamente. Então, eu sei a história aí, pelo menos nos últimos 4 anos. E me junto ao Paco e ao André, a todos vocês, para parabenizá-los pelos grandes resultados. Eu acho que, finalmente, é muito, para mim, né, por várias razões, mas principalmente porque eu acompanhei toda a história do Brasil nesses últimos 4 anos, ver os resultados de vocês nesse primeiro semestre. E eu estou muito confiante, como todos vocês devem estar, que isso é só um começo. E a gente vai falar muito disso como a essência da cultura vencedora. Ou seja, é vencer a qualquer momento, sobre qualquer obstáculo, não importa o quê. Então, é como disse o Paco, é um comportamento, é um estado de espírito que a gente está esperando aqui, ok? Bom, eu prometo que eu vou ser um pouco mais rápido aqui nos outros slides, mas eu acho que essa abertura é importante. Aqui a nossa agenda, gente, não vamos falar muito mais, temos aqui 7 ou 8 slides. A gente vai falar por que a gente está lançando esse programa, os principais objetivos, papéis e responsabilidades nesse primeiro momento, como a gente está pensando em trazer isso à realidade, esse sonho, né, de há 2 anos, 2 anos e meio para a realidade, as fases de implementação, o suporte que a gente está trabalhando e como a gente vai energizar a organização para trabalhar nisso. E, finalmente, sobre o que é o espírito vencedor, que é o que vocês têm, e a gente espera que, fazendo isso, lançando esse programa, a gente vai dar muito mais apoio e vai alavancar ainda mais esse espírito que já existe aí, ok? Então, é sobre os valores, comportamentos, resultados, e como, finalmente, reconhecer e celebrar isso.
principais objetivos desse programa. O primeiro é fomentar um ambiente para que todos nós, associados da Sandoz da América Latina, direcionamos a nossa paixão pelos nossos pacientes e os nossos clientes. Na verdade, a gente tem sempre que pensar que essa é a maior razão da gente estar aqui, né? Tudo que a gente faz, se não deveria ser direcionado a essas duas figuras, né? Que faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia. A gente fala também, para isso, de autonomia, ou seja, é uma tradução da palavra empowerment, que a maioria aí deve conhecer. E por que isso? O empowerment veio ano passado como um dos pontos de melhoria através da pesquisa com os associados, a pesquisa global da Novartis, e a gente aproveitou para incorporar isso nesse programa. Então, a gente acredita que, na medida em que cada um dos nossos associados vai ter a condição de desafiar o status quo, começar a se perguntar por que as coisas são feitas de uma maneira ou outra e, portanto, começar a encontrar maneiras até mais eficientes de fazer o que já está sendo feito, isso vai liberar tempo para que a gente dedique a essas duas figuras mais importantes do nosso trabalho aqui, que são os pacientes e clientes. Melhoria de processos internos. Processos internos realmente foi outro ponto de melhoria que veio através da pesquisa com os trabalhadores. E isso na Novartis, globalmente, gente, isso não é só a Sandoz do Brasil, a Sandoz da América Latina. Então, a gente também aproveitou para colocar esse ponto aí como um pilar. E a forma como a gente faz as coisas. Ou seja, todo dia é a gente começar a pensar, ou sempre pensar como a gente pode fazer melhor. Finalmente, vencer acima de qualquer obstáculo, um crescimento sustentável. De novo, eu volto aos resultados do Brasil no primeiro semestre de 2014. Vocês fizeram os números, fizeram os resultados, top and bottom line, e eu acho que isso é uma coisa fantástica e para ser celebrada. Vocês já começaram essa jornada, então eu acho que a partir de agora é só continuar, e eu espero que esse programa vai ajudar com isso, né? A transformar isso numa coisa sustentável de longo prazo. E acreditar. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre levo comigo. Eu acho que quando a gente acredita em alguma coisa, por exemplo, a gente acredita que o Brasil vai vencer hoje, o Brasil vai vencer. E é isso que isso quer dizer, ok? Bom, o foco da cultura vencedora. Nós extrapolamos dos 3 pilares do programa global da Sandoz, que vocês se lembram, eram gente importante, foco no cliente e foco, né, na performance. O que a gente tentou fazer aqui é adaptar um pouco para a realidade e as necessidades da Sandoz América Latina. Então, a gente fala de foco no paciente e no cliente com simplicidade. Ou seja, quanto mais a gente simplificar a maneira como a gente faz as coisas e puder liberar tempo para dedicar a esses dois, melhor. Para isso, a gente precisa de autonomia. Para isso, a gente precisa se sentir com essa autonomia para, primeiro, entender, né, a grandeza do nosso negócio, falar e desafiar o status quo, o nosso dia a dia, e ter tolerância zero para aquelas atividades que não agregam valor, né? E isso é uma coisa que, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente perde um pouco a perspectiva, porque a gente fica tão envolvido nessa rotina, no dia a dia, que a gente, às vezes, não para pensar se o que a gente está fazendo realmente tem valor agregado. E, finalmente, a rentabilidade. De novo, fortalecer a habilidade da gente superar situações que a gente não espera. A resiliência, a gente sabe que o Brasil é extremamente resiliente, considerando, de novo, o histórico que a gente tem tido nesses últimos 4 ou 5 anos. E essa equipe que está aí tem lutado e tem vencido e superado sem se deixar abater. A produtividade, redução de custos, evitar desperdícios e, finalmente, com isso, aumentando o retorno sobre as nossas vendas, né? Então, esse seria o terceiro pilar. E esses 3 pilares, eles são incorporados para apoiar essa iniciativa, né?
A diferença um pouco entre o programa global da Sandoz e esse programa que a gente está lançando é que esse programa vem de uma maneira um pouco mais tangível. Ou seja, a gente vai estar buscando realmente que os nossos associados trabalhem em projetos que vão estar ligados a cada um desses pilares e com resultados tangíveis. O programa da Sandoz era um programa muito ligado, o programa global, à parte de comunicação, que na época era necessária, e a gente implementou aí dessa maneira. Então, também até para esclarecer um pouco por que a gente está se movendo agora para essa dimensão que é um pouco mais tangível, pelo menos é o que a gente espera. Em termos de estrutura e papéis, nesse primeiro momento, gente, a gente criou alguns grupos aqui de apoio, como sempre acontece nesse tipo de iniciativa. Então, o primeiro grupo são aquilo que eu chamo grupo de patrocinadores. O patrocinador principal, porque é um programa regional, é o Paco. Depois, localmente, o André, que vai estar apoiando e já começou esse apoio. E depois a gente tem as figuras que a gente chama de patrocinadores funcionais, que são os heads regionais de finanças, de BD&L, o legal, supply e eu mesma em recursos humanos. Em termos de liderança do programa, nós temos eu e a Gabi Quintana. A Gabi é a pessoa que a gente apontou como chefe ou head de talento, de desenvolvimento de talento e organização para a América Latina. Então, trabalhando com a Gabi e a Anitta tem me apoiado muito do ponto de vista de comunicação também. A gente concebeu o que vocês estão vendo hoje até agora e mais algumas coisas vocês vão ver aí nos próximos dias. E, finalmente, a equipe de implementação local, que é a equipe de recursos humanos e o que a gente está chamando de agentes de mudança. A gente tem identificado algumas pessoas chaves em cada função, em cada geografia, para ajudar esse processo de desenvolvimento e implementação de projetos. Porque esse tipo de iniciativa só pode realmente acontecer e se materializar se a gente tiver todos esses players juntos, porque senão acaba morrendo muito facilmente, né? Então, é uma equipe que a gente está criando aí. Vocês vão ouvir falar mais do perfil dessas pessoas, quem são eles, estão sendo escolhidos localmente e que vão nos ajudar com essa implementação desse programa. Ok? As 3 fases de implementação, a primeira dela começa agora, exatamente com o que a gente chama do início, né? E o lançamento do programa. Vocês vão receber aí, a partir de amanhã, já, né, a votação, a solicitação para votar o que a gente chama de tagline, que é o logo do programa. Uma vez que a gente tenha isso, a gente passa a incorporar ao logo do programa essa frase. E a fase 2 é a fase de treinamento. Nós vamos providenciar 2 tipos de treinamento. Um em termos de comportamento, que a gente chama de change management, ou seja, como a gente se acostuma e a gente incorpora a mudança para começar realmente a atuar e a pensar e a ter esse espírito da cultura vencedora. E o outro sobre a autonomia, o empowerment, como a gente pode se tornar mais empowered, ou ter mais autonomia para atuar mais dentro desse espírito da cultura vencedora. E, finalmente, a fase 3 é o reconhecimento, que, claro, ele começa, não é uma coisa que vai, em termos de tempo, só para vocês terem uma ideia, nós vamos lançar a primeira solicitação de nominação de projetos em outubro desse ano. E por que isso vai acontecer? Porque a gente sabe que já tem alguns projetos que aconteceram, que estão acontecendo, que podem perfeitamente serem nominados e serem premiados já sobre esse espírito da cultura vencedora, tá? E, finalmente, viver esse espírito da cultura vencedora, porque isso é uma coisa que eu acho que começa agora, mas isso não tem fim. Uma vez incorporado, ele faz parte do nosso espírito, na minha expectativa, e acho que na expectativa de quem está concebendo o programa, para sempre, né?
Como a gente está pensando, isso aqui, a gente tentou hoje, gente, não trazer muita informação, porque senão ia ficar uma coisa assim, que de repente as pessoas não fossem entender, e a gente prefere fazer isso em fases. Isso aqui é um resumo do que vai acontecer. A gente tentou simplificar, falando de simplicity ou simplicidade o máximo. E, enfim, a primeira coisa é que os times ou indivíduos comecem a trabalhar em projetos para melhorar processos internos, para aumentar a rentabilidade, comportamentos, enfim, tudo aquilo que possa ser incorporado sob os 3 pilares que eu acabei de colocar para vocês. Nós vamos estar encorajando esses comportamentos direcionados para uma cultura vencedora. Vão haver diversos eventos de comunicação. Só para vocês terem uma ideia, a gente está criando um SharePoint, uma forma de comunicar com a região. Quando a gente faz isso, até de uma maneira um pouco remota, como está acontecendo agora, e felizmente a gente tem os recursos agora digitais, essa é a única maneira para a gente fazer essa comunicação e atingir, né, tanta gente ao mesmo tempo. Apoiar uma comunicação que crie e sustente esses momentos de sucesso. Então, vão haver, de agora, vocês vão começar a ver muita coisa acontecendo e muita comunicação para sustentar realmente esse momento da cultura vencedora. Todos os projetos que apresentem comportamentos ou resultados tangíveis vão ser devidamente reconhecidos. E aqui, hoje, vocês não vão ver como isso vai acontecer. Essa informação vocês vão estar recebendo nos próximos dias. Na verdade, a gente está trabalhando exatamente na estrutura disso, e o fato de o Kickoff do Brasil está acontecendo hoje, de certa forma, é uma vantagem, porque a comunicação dessa estrutura, de como a gente vai estar nominando projetos e premiando os projetos, e como tudo isso vai acontecer de agora até o começo da próxima semana. Então, vocês já... Essa segunda fase, de alguma maneira, vocês são beneficiados porque vocês já vão recebê-la, junto com o resto da América Latina. Ok? Isso é tudo que eu tenho para falar. Eu queria saber da parte de vocês quais são as perguntas, quais são os sentimentos de vocês em relação a essa iniciativa. E, enfim, vou abrir agora para perguntas e respostas. As perguntas podem ser para mim, pode ser para o Paco, pode ser para o André. Enfim, sintam-se à vontade. Bom dia, Eva. É a Cláudia, da Biofarm. Bom dia, Cláudia. Oi. Bom, primeiro eu queria parabenizá-los por essa iniciativa, que eu acho que isso é muito bom para toda a nossa equipe, para os colaboradores, porque a gente está sempre correndo muito, e quando a gente para pensar que a gente pode fazer diferença, a gente pode ser um vencedor dentro de uma organização, eu acho bem bacana. Eu prestei bastante atenção, mas eu fiquei em dúvida nos 3 pilares. Então, eu gostaria de falar se eu entendi os 3 pilares. Então, eu entendi que o primeiro é foco no cliente e nos pacientes. O segundo são melhorias, e o terceiro, ligado à autonomia, e o terceiro é rentabilidade. Eu não sei se eu entendi bem os 3 pilares. Eu gostaria de... Exatamente isso. Vou repetir, eu até voltei aqui no slide. O primeiro deles é o que a gente fala, foco no paciente e cliente com simplicidade. E é aí que a gente faz essa ligação com o programa global, que a gente não quer de maneira alguma que vocês pensem, agora esse programa morreu e vem esse programa da Ação da América Latina. Não, eles estão ligados, ok? Por que a gente destaca a simplicidade? De novo, voltando à questão do resultado da pesquisa de funcionário o ano passado, a gente viu que simplicidade, ou seja, simplificação de processos internos, era um ponto chave para que a gente se tornasse mais efetivo, mais eficiente e realmente pudesse, então, com isso, liberar mais tempo para se dedicar a essas 2 figuras que são a razão da nossa existência, do nosso negócio, que são os nossos pacientes e os nossos clientes. Autonomia também foi outro ponto que veio aí mais na América Latina, que é o empowerment, que a gente chama de empowerment, e a gente destacou isso. Então, lembra que o pilar da Ação da OZ Global são grandes pessoas
E a gente adicionou a autonomia, porque essas grandes pessoas com essa autonomia para poder fazer esses desafios todos, como você acaba de dizer, Cláudia, se o que a gente faz realmente agrega valor, se não agrega valor, parar, ter uma pausa, entendeu? E ao invés de, às vezes, ficar criticando processos, ter essa coisa mais de contribuição e dizer, olha, por que a gente não faz assim? Por que, entendeu? E montar, por exemplo, um projeto. A gente sabe de vários projetos. Isso, gente, eu posso dar exemplos dos mais simples aos mais sofisticados. Às vezes é um simples formulário que a gente tem, que a gente sabe que é muito complexo. Às vezes é um formulário que precisa de 10 assinaturas. E, de repente, junta um grupo e fala, gente, mas será que precisa mesmo 10 assinaturas? Entendeu? Até os processos mais complexos, entendeu? De fazer o target, entendeu? Desde que a gente esteja alinhado e não vai sair, tem coisas que a gente vai ter que ainda estar de acordo com a estrutura da nossa companhia, tá? Então, isso é autonomia. E, finalmente, a rentabilidade. E a rentabilidade, Cláudia, ela, na América Latina, na Sandoz América Latina, tem sido um dos grandes desafios nossos, você sabe. Não só no Brasil. De novo, eu volto a falar do Brasil, porque, gente, é fundamental. Eu quero lembrar vocês todos que o Brasil é metade do nosso negócio. Então, o fato de ter o Brasil, por esses 6 meses, consistentemente atingindo o top e o bottom line para a América Latina, isso significa tudo, ok? Então, é importantíssimo para vocês lembrarem. E aí, às vezes, o que a gente fala sobre as vendas e a lucratividade é o que a gente pode fazer nessas linhas que estão entre o que está em cima e o que está embaixo, né? Então, quais as oportunidades que a gente tem? De novo, melhorar processos, economizar, ter produtividade, enfim, tudo isso está ligado a esse pilar. Tá? Então, não sei se... Primeiro, obrigada pela sua pergunta. Essa é a essência desse programa. Então, eu acho que talvez outros também tenham essas dúvidas. Então, eu acho que é uma pergunta muito feliz como primeira pergunta e espero que eu tenha aclarado. Sim, muito obrigada. Que bom. Vocês me escutam? Vocês me escutam? Tá bem. A gente está passando agora uma auditoria de SP3. E a gente pode parecer um pouco estranho falar em simplicidade, em como atender o mercado e como atender o cliente. Realmente é complicado passar uma auditoria de SP3 e a gente vê o trabalho que dá isso. O que eu queria ter dessa discussão que a gente está tendo hoje poxa, será que realmente é preciso ter tudo isso que a gente está tendo que preparar documentação para essa maldita auditoria? Será que não dá para a gente se preparar antes? Será que a gente não consegue já no dia a dia fazer as coisas de uma forma preventiva para que quando chegue uma auditoria a gente não fique todo correndo de um lado para o outro para juntar documentação para esses 3 que estão fazendo o seu trabalho? Eu acho que tem coisa para fazer. Mas o que eu quero e o que eu sinto que a gente está começando a ter esse tesão de fazer o desafio. Será que precisa? Porque a gente, às vezes, por ter levado muita pancada no passado, levamos muita surra no passado em auditoria, a gente já ficou abatido. Pô, a auditoria precisa. Vamos fazer porque a auditoria precisa. Não, vamos fazer de uma forma que seja bom para ter compliance, vamos fazer uma forma que seja boa para o cliente e vamos tentar fazer isso de uma forma simples. E para isso, eu preciso que vocês tenham a coragem de falar, chega de palhaçada. Aí, infelizmente, ainda tem. Infelizmente, não é culpa de vocês, é culpa do sistema, mas vocês têm que desafiar o sistema. Vocês têm essa força, têm essa autonomia para fazer isso. O outro pilar que eu acho importante para vocês é os níveis de gerência, nível de coordenação, chegarem mais perto do nível de diretoria, a diretoria chegar mais perto de vocês. É uma das reclamações que eu mais ouço. Essa é a autonomia, vocês abraçarem alguma coisa e falar, vamos fazer isso dessa forma, vamos desafiar como é que tem que ser feito. Eu estou vendo sinais disso. Eu estou vendo sinais disso fortes e que estão mudando o negócio. Estão mudando a forma da gente ver negócio.
A mudança que a gente está fazendo aqui, que vocês estão fazendo, não é o André, não foi o Fernando. São vocês que vão fazer para que seja sustentável. Essa é a autonomia que eu estou querendo e essa autonomia que vai ser reconhecida pelo Paco e pela região, tá? Mais pergunta. Complementando, André, é uma pergunta, pode ser o Paco, pode ser a Eva, né? Dentro desse programa de cultura vencedora, como a Latam vê o Brasil, né? O Brasil ele vem superando desafios, né, ao longo desses últimos 2 anos. Vocês acham que no Brasil já existe esse espírito de cultura vencedora? No. Sí, nosotros pensamos que en Brasil ya existe el espíritu de la cultura vencedora. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que en Brasil existe el concepto de la cultura vencedora y creo que todavía podemos dar un paso más allá para pensar no solo en el status quo, en la situación actual, pero tener la confianza de que tomaremos las decisiones cada día para hacer de Brasil todavía una organización más fuerte, que consiga los resultados sistemáticamente y que no tenga sorpresas cada mes o cada 2 o cada 3 meses. Todavía encontramos a veces sorpresas en Brasil porque vienen un cambio en impuestos que no esperábamos, un cambio en la distribución que no esperábamos, un cambio por retornos de productos que están caducados en el canal, un cambio porque de repente hay un producto que no lo conseguimos a tiempo, etcétera, etcétera. Tenemos que planificar con más tiempo y entender cómo podemos competir en Brasil de forma más eficiente en el largo plazo, de manera que seamos capaces de lanzar productos antes que los competidores. Y eso es lo que nos falta. Estamos trabajando en el medio plazo para garantizar que podemos trabajar y lanzar productos en Brasil, la primera compañía genéricos. Y eso todavía no ha ocurrido. Lo hemos hecho ocasionalmente con 2 productos. Es mi deseo y es mi aspiración, y estoy seguro que todo el equipo de Brasil, lanzar productos first to market en los próximos años con cada día con más frecuencia. 2, 3, 4, 5 veces al año, en lugar de una vez cada 2 años. Es muy duro, Erika, que te pidamos que cada día tengas un comportamiento y una cultura vencedora cuando llegas al mercado siempre tarde. Por tanto, te felicito por el esfuerzo que has hecho. Y te animo a que sepas que vamos a poner todos los medios, aunque sea en 1, en 2 o en 3 años, para lanzar productos first to market. La primera compañía que lance productos genéricos en el mercado de Brasil. Ese es el plan. Eu não sei por que estão mostrando a Adriana. Por alguma razão, Adriana. Não, Érica, se vocês puderem projetar a Érica, só para complementar um pouco a resposta do Paco, que eu acho que é bem isso, mas é como eu falei, gente, eu tenho acompanhado a história da Sandoz América Latina pelos últimos 4 anos, né? E tudo que aconteceu, todas as mudanças. Eu acho que o fato da gente ver o que está ocorrendo hoje no Brasil, nesses primeiros 6 meses de 2014, para responder a tua pergunta, Érica, sem dúvida, o resultado do esforço, de todo o esforço e desse espírito de cultura vencedora que vocês têm. Então, não é por acaso que eu acho que vocês estão tendo esses resultados, entendeu? Isso é o resultado desses esforços. Você está com a gente faz, acho que 3 anos, né? 2 ou 3 anos? 3 anos. 3 anos, mais ou menos. A grande parte dessa equipe que está aí, de liderança, é mais ou menos o mesmo tempo que você, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Enfim, é um trabalho de formiguinha que foi construído. E eu vou falar o que o Paco falou um pouco mais, de uma maneira mais corriqueira. Vocês têm tirado leite de pedra, né? Considerando que não tem lançamento, às vezes não tem o produto, não tem isso, não tem aquilo. Enfim,
tudo que eu quero dizer é que, sem dúvida alguma, a gente acha que vocês têm o espírito e o que a gente está, de novo, tentando fazer aqui com esse programa é incentivar que esse espírito se fortaleça e que ele prevaleça e que continue. Ok? Eu acho que o resultado que a gente está conseguindo concretizar é um trabalho de leão. Não é de formiguinha, mas é de leão. É muita coisa que vocês fizeram. E eu acho que é um prêmio pelo trabalho que vocês têm feito nos últimos 2 anos, eu acho. É uma coisa muito sólida que a gente vem construindo. E tem que dar o crédito para vocês e para o passado dessa empresa muito sofrida, que tem um futuro muito bonito. Eu acho que o que a gente está conseguindo mudar e a gente está conseguindo trabalhar é o alinhamento entre cada uma das funções, é o maior respeito pela importância de cada uma das funções e pela contribuição que cada um de vocês, naquele trabalho que está fazendo, dá para o resultado global. Eu acho que a gente está caminhando nisso, vai precisar de vocês nisso, mas esse é o caminho. É todo mundo se ajudar e todo mundo saber o que o outro está fazendo e por quê. E não falar, puxa, eu estou fazendo isso porque a auditoria pediu. Eu acho que essa é a grande mudança que a gente vai ter. Você quer falar, Paco? André, sí, una idea. No quería olvidar, quería apoyar tus comentarios y los de Eva y darle respuesta a Erika. Hay una idea que no quiero olvidar. Para todas las actividades corporativas, y por supuesto en el caso de Brasil, más importante, es indispensable poner toda la fuerza, todo el ánimo, todo el trabajo que habéis hecho en los últimos meses y años, y hay que incorporarle a ese esfuerzo, trabajo, motivación, dedicación, la necesaria estrategia y las decisiones correctas. Mucho trabajo sin las decisiones correctas no lleva al éxito. Las decisiones correctas sin trabajo tampoco llevan al éxito. En este momento estáis tomando las decisiones correctas, estáis poniendo en marcha la estrategia correcta y además mucho trabajo. Tal vez lo que lamento es que durante mucho tiempo pusisteis mucho trabajo y sin embargo los resultados no vinieron. El trabajo ha estado mucho tiempo, ahora viene acompañado de decisiones correctas, de estrategias correctas. Hemos ajustado descuentos, hemos ajustado precios, hemos ajustado políticas comerciales, hemos conseguido mejor supply, hemos conseguido mejor producción, hemos conseguido enfocarnos en los productos que nos daban más margen, hemos conseguido enfocarnos en los productos que los competidores no tenían. Y además, todo el trabajo que venís haciendo. Por tanto, no es mucho trabajo, no es muy buenas decisiones. Es la combinación de las dos cosas y ahora lo estáis haciendo. Os quiero felicitar porque habéis sido capaces de combinar táctica y estrategia, motivación, ilusión y trabajo. Sí, ahora necesito ver a Erika, a ver qué cara pone. ¿Qué cara pone, Erika? Mais pergunta? Guilherme. Obrigada. Pergunta. Paco e Eva, principalmente na parte de autonomia e simplicidade, rentabilidade é um trabalho que a gente vem puxando pouco a pouco, tentando achar o caminho certo, né, o aperto certo para cada uma das atividades. Na parte de autonomia e simplicidade, que a gente sente que tem muito caminho a ser feito ainda, o que você acha que é o ponto-chave para desencadear a autonomia? Você acha que é a principal mudança que a gente deveria fazer para começar a ter essa delegação, para começar a ter esse push das responsabilidades pela organização inteira? ¿Puedo contestar? Si he entendido bien la pregunta. Sí, ¿lo he entendido? Sí, sí. Quiero aprovechar algunos ejemplos que tú conoces. Últimamente hemos tomado la decisión de eliminar 2 llamadas al mes y en lugar de tener llamadas todas las semanas, solo tenemos 2 llamadas al mes. Hemos tomado la decisión recientemente de anular, de cancelar el Monthly Business Review que tenía lugar este viernes, para que el equipo de Brasil pudiera concentrarse en sus clientes y encerrar un excepcional mes de julio.
hemos tomado la decisión de simplificar y anular algunas business review que teníamos previsto durante el año, de manera que solo hacemos 1 o 2 máximo al año. Hemos convocado para muchas discusiones o business review exclusivamente al country head y al CFO, para eliminar la presencia de otros. Sin embargo, al mismo tiempo, hemos invitado una vez cada 2 meses, a instancias de André, algún otro miembro del comité de dirección para que se sume con nosotros a la discusión del mes anterior, de manera que demos visibilidad y entendimiento a otras personas del equipo de Brasil y de otros países. Es la combinación de las dos cosas. No solo tenemos que eliminar actividades y burocracia, sin embargo también tenemos que al mismo tiempo incorporar en la discusión a personas de diferentes niveles en la organización para que todos tengamos la capacidad de entender mejor cuál es la opinión de los clientes y qué podemos hacer mejor el mes que viene. Otro elemento que quiero recordar es que siempre que incorporéis un reporte, siempre que incorporéis una reunión, tenéis que poneros como regla eliminar un reporte o eliminar una reunión. No se pueden añadir reportes y reuniones sin eliminar otros. ¿Sí? Sí. Para que dé tiempo a acabar el trabajo y llegar a ver el fútbol. Sem dúvida. Mas... Okay, somente para acrescentar um pouco, Guilherme, os exemplos que o Paco está dando são exemplos concretos que acabam de acontecer ou vêm acontecendo. Um pouco para a sua pergunta, qual é a chave? Como é que a gente muda isso, né? Como é que eu levanto um dia e eu tenho autonomia? Não tenho, né? Nós vamos fazer um treinamento. Ele é muito importante para criar esse espírito de sim, eu posso. Agora, a gente também tem que sempre pensar que nós somos uma companhia, que ainda vai continuar tendo regras, políticas e toda essa coisa. Então, é um sim, smart, sim, eu posso. Mas a gente vai sim estar fazendo esse treinamento nos próximos meses, acho que se tudo der certo aí no mês de agosto e setembro, para as pessoas, é como se fosse o que a gente chama de wake-up call, né? Aquela coisa, puxa vida, e a coisa é muito simples. Durante esse treinamento, as pessoas vão realmente ver que o que se está sugerindo fazer, na verdade, já podia estar acontecendo, né? Mas ele é importante e ele é uma peça fundamental para que essa autonomia aconteça nesses níveis que a gente quer, né? E de uma forma harmoniosa, sem causar nenhum dano, assim, nem para a pessoa, nem para a organização. Então, isso a gente vai estar fazendo para ajudar nesse processo, tá? Guilherme. Deixa eu complementar aqui. Cuando crees que sobra un reporte o un documento de los que rellenas tú o tu equipo cada mes, nos lo haces saber. Eso es cultura ganadora. Don't speak up. Don't keep shut up. Don't keep quiet. Otherwise we cannot improve. Thank you. Uma coisa que, respondendo a tua pergunta, Guilherme, e informando a região também, e a vocês, uma das chaves importantes que eu vejo para mudar o comportamento nosso e o comportamento de vocês em termos de fazer as coisas mecanicamente é um treinamento que vai começar agora em agosto. Tem quantas pessoas envolvidas? 43. São 43 pessoas de nível gerencial inicialmente. É aquele que você sugeriu, Guilherme, é o processo racional. É um treinamento de 3 dias que toda a gerência vai fazer dentro desse programa de cultura vencedora, que é entender toda a situação no nosso entorno, ver o que gera aquela situação, o que pode causar aquela situação e qual é a melhor solução para isso. Análise de problemas, prevenção de problemas. É um processo racional de enfrentar o dia a dia. Vai ser um treinamento que vai ser dado para muita gente. A Gláucia já convidou a maioria das pessoas. Eu acho que isso vai ser parte de uma mudança cultural. E eu queria agradecer você, porque eu estava buscando uma forma de virar a chave e você mostrou a chave para mim, Guilherme. Obrigado. E esse, só para complementar, a gente mandou o Save the Date, mas a gente não tinha mandado o convite ainda, porque eu queria esperar o lançamento do Cultura Vencedora para enviar o convite, porque eu acho que ia fazer muito mais sentido
Porque esse treinamento, ele engloba os 3 pilares muito, né? Quando a gente fala da questão da simplicidade, de, às vezes, fazer uma pergunta e desafiar o status quo, a questão da autonomia, porque as pessoas vão precisar puxar isso para ele e automaticamente vem a rentabilidade, né? Então, não por acaso, eu não mandei a explicação do treinamento e o convite, mas todo mundo já tem o Save the Date, e eu deixei curioso porque eu queria esperar, então, até o final da semana, a gente deve soltar o convite. Muito bom, dona Gláucia. Muy bien, Gláucia. Obrigada. Además, hablas muy despacio. Pode entender. Me desculpa. Gláucia, o Paco entende o seu português. Perfeitamente. Mesmo? Ai, que bom. Então, nem vou estudar mais espanhol. Ótimo. Ô, Paco, você não entende só o meu, né? Não. Quem ele tem que entender não entende. Ué. I do understand your Portuguese. Entiendo tu portugués. Para a sua Pero a outra velocidade. para eu falo muito rápido porque eu vendo muito rápido. Ahora entiendo mejor. Más rápido entiendo mejor. Paco, vou falar devagar. Já tenho professor de espanhol. Fique tranquilo. Em breve você vai me entender. Muito bom. Mais perguntas? A Mayra tem. Mais perguntas. Eva, é a Mayra. Durante a sua apresentação, você mencionou 2 vezes o termo tangibilidade, né? O que a região espera alcançar, os resultados que a região espera alcançar com essa iniciativa, de uma forma tangível? Mayra, tudo bom? Um prazer te ver, falar com você. O que eu chamo de tangível são resultados que virão através de projetos que vão ser desenvolvidos. E esses projetos eles podem ter como se diz, um objetivo monetário e não monetário, né? Então, eu te dou um exemplo. A melhoria de um processo, a redução de burocracia de um determinado processo, não necessariamente vai gerar savings monetários, né? Mas vai ajudar muito a melhorar o ambiente, a maneira como as pessoas atuam, a efetividade e que, como disse a Gláucia, no fim do dia vai acabar gerando resultados tangíveis, ou seja, monetários. Liberar tempo para dedicar a construir mais valor. Mais valor com mais os nossos pacientes, com os nossos clientes. Esses são os não monetários. E tem o que eu acabei de falar sobre a rentabilidade. Esses realmente vão ser projetos que vão gerar savings ou redução de custo, que vão necessariamente ter um impacto no nosso bottom line. Tá? Então, esses resultados é o que eu chamo de tangíveis. Okay? Nos 2 princípios, monetários e não monetários. Tá? É isso que a gente quer dizer. E a satisfação de cada uma das pessoas que trabalham em Latinoamérica. Exatamente. Nós queremos haceros felizes. Mais felizes. A gente sabe que vocês são muito felizes e muito orgulhosos de pertencer, mas eu acho que vai ter sempre, porque a gente quer gerar aqui, Mayra, é um ambiente onde as pessoas possam realizar mais, entendeu? E elas se sintam cada vez mais parte desse processo, do nosso negócio. E, no fim, está nas nossas mãos. A maneira como a gente vive isso, mais ou menos, está nas nossas mãos. Nós somos a Sandoz. Nós somos a Sandoz da América Latina, né? Então, está nas nossas mãos como a gente quer viver isso e quer ter essa experiência, tá? Tangível. Fui clara para você. Está claro? Mayra, nosotros no queremos vender productos farmacéuticos. Nosotros queremos vender soluciones para que los pacientes tengan mejor calidad de vida, tengan mejor salud. Y eso genera recursos para que a su vez podamos invertir para poder vender más productos que generen más salud a más pacientes. Si vosotros tenéis más tiempo libre y sois capaces de vender más producto, dais más salud a más pacientes en Brasil. E eu acho que... Si sois felices y estáis orgullosos de hacer ese trabajo, nos hacéis felices a nosotros porque tenemos buenos resultados y porque el conjunto de los empleados en Latinoamérica
trabaja por el propósito por el que empezó a trabajar en Sandoz. Tá claro, Mayra? Sim, obrigada. Só um detalhe, é o que eu falei durante a minha apresentação e talvez não esteja claro, e eu até te agradeço pela pergunta. A estrutura de como esses projetos vão acontecer, a gente espera que eles aconteçam. Eles vão acontecer de uma maneira natural. A gente não quer, e eu vou até dividir uma coisa com vocês. Quando nós pensamos em algum momento sobre essa iniciativa, a gente pensou que esses projetos deveriam fazer parte de objetivos. E depois eu me dei conta que, na minha experiência, isso não iria funcionar de maneira alguma, porque o que a gente quer é que isso venha naturalmente de vocês. O que a gente vai estar comunicando aí nos próximos dias é a estrutura de como a gente espera que isso aconteça, o apoio que vocês vão estar recebendo para gerar esses projetos e como esses projetos vão ser reconhecidos. Mas aí vai vir de vocês. Cada um de vocês, a gente vai dar esse treinamento de autonomia e de mudança, né, para que todo mundo incorpore essa nova filosofia, ou estenda, né, a filosofia que já existe e passe para o próximo nível. Mas a ideia é que vocês sejam os grandes atores dessa iniciativa, né? Sim. Faz sentido? Eu acho que... Ya sonreído y todo, además. Já. Sonreído a tu momento. Vem cá, eu acho que resultado tangível para todos nós será um bônus maior que de 100% para todo mundo. Isso vai ser tangível. E a gente vai ter que brigar muito para conseguir, mas a gente vai conseguir depois de vários anos. Eu acho que resultado tangível para mim, que eu estou buscando, e vou depender de vocês muito, é deixar de ter 3 unidades. A gente hoje tem 3 unidades. Tem Cambé, Tecops, Cambé, Comopes e tem São Paulo. A gente opera como 3 unidades diferentes. Se a gente passar a trabalhar melhor, a gente se respeitar mais e se ajudar mais, para mim vai ser um resultado tangível, que vai acabar trazendo mais resultado. São coisas assim que eu acho que a gente pode conseguir através desse bate-papo que a gente tem, desse programa. Para mí, André, y para todo tu equipo, el mayor nivel de satisfacción sería que Sandoz Brasil sea la mejor empresa para trabajar en Brasil, de todos los sectores. Porque seáis felices yendo a trabajar cada día. Seáis felices delante del cliente cada día. Y porque todos los clientes sean felices de trabajar con vosotros. Ese es el mayor nivel de satisfacción. Que, por cierto, además lo vais a reflejar en todas las encuestas. Por alto nivel de satisfacción, alto nivel de resultados y excepcional relación con los clientes. Y que todo sea con el propósito de entregar los mejores productos a los pacientes en Brasil, con la máxima calidad y en el mínimo tiempo posible. Ese sería el máximo nivel de aspiración. De acordo. ¿Sí? De acordo. Enjoy. Divertiros. Divertiros en el camino, no al final del camino. Divertiros cada día, no al final del año cuando llega el bono. Tá ótimo. Paco. Muito bem. Alguma outra pergunta, pessoal? ¿Algo sobre la Copa do Mundo? É nóis! Então vamos lá. Obrigado, Paco. Obrigado, Eva. Obrigado, gente. Tem uma comidinha aí fora? Sim, Paco. André, te voy a poner un ejemplo que no conoces. Hemos hecho aquí una apuesta en el equipo de Latinoamérica, incluido Pharma. Un bolão. Sí. Bolão. Con un montón de gente, 40 personas. Y de las 40 personas, ¿sabéis quién está número 1? Para la Copa do Mundo. Hemos hecho una apuesta de cada uno de los partidos, cada una de los octavos de final, cuartos de final, semifinal. Está todo apostado. ¿Quién está número 1 en la apuesta? A Eva! A Eva tá ganhando. ¡Eva! Não é quem Ah, quem? mais vai ganhar. Gente, Quem tá eu ganhando? sei tudo.
eu sei tudo de futebol. Eu não queria dividir esse skill com vocês, essa competência, mas eu sei tudo de futebol. Eu já parei de Ese es un ejemplo, André, ese es un ejemplo de cultura ganadora. Cultura ganadora. Ô, Eva, e qual é o placar de hoje? Qual o placar de hoje? O placar de hoje é Brasil 2-1. Muito bom. Tá bom, meio gol já resolve. Sinto muito a Alemanha, pero ai, tá chegando a hora. Bueno, que tengas buen día, André. Muchas gracias, gente. Graças, obrigada a todos. Agora já estou no espanhol. Obrigada, André, pelo teu apoio. De novo, Gláucia, todo mundo aí. Gente, na verdade, o que a gente espera mesmo é a participação de todo mundo. E a gente vai se comunicar com vocês de uma forma muito frequente e fazer tudo que a gente possa fazer aqui, esse grupo, para que essa iniciativa ela realmente tome o rumo que tem que tomar, mas eu não tenho dúvida que vai ser com essa equipe maravilhosa que a gente tem aí, tá bom? Obrigadíssima, boa sorte, Brasil. De novo, a gente acredita e vamos ganhar, ok? Suerte. Tchau.